Se você está tentando emagrecer por conta própria, certamente você já deve ter se deparado com centenas de dietas da moda que prometem perda de peso rápida. No entanto, a verdade é que engordar e emagrecer são processos muito mais complexos e envolvem aspectos que não incluem apenas o que comemos ou deixamos de comer. Sendo assim, contar calorias e nutrientes pode não ser o melhor caminho. Evitar alguns tipos de alimentos faz parte, mas entender a nossa relação com a comida é tão mais importante ou igualmente importante. E com esse pensamento em mente, surgiu também a nutrição comportamental. E para falar sobre nutrição, haja terapia, não é, Karina? Verdade, Mi. E hoje, para tirar algumas dúvidas, a gente trouxe a nutricionista Jéssica Pessini. Ela é nutricionista clínica e comportamental, especialista em comunicação e marketing digital, pós-graduanda em nutrição comportamental, acadêmica de administração e mentora de estilo de vida e nutrição consciente. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, que eu até conversei com a Mi antes nos bastidores, é o que é essa nutricionista comportamental, né? É uma curiosidade minha, né? E o que traz mais ou menos? Qual a ideia por trás? Primeiramente, olá pessoal, meninas, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Muito animada para falar sobre essa área que eu sou bem apaixonada desde acadêmica. E a nutrição comportamental nada mais é do que dar um pouco mais de ênfase da nossa relação com a comida. Então, simplificando um pouco as coisas, é observar com atenção como eu me relaciono com a comida. Quando essa relação é disfuncional, algum problema vai ter. E é aí que a gente usa algumas técnicas, outras abordagens que não só prescritivas, dietas calculadas, para fazer o paciente mudar o seu comportamento e a sua relação com a comida. Basicamente é isso. Ah, entendi. Obrigada por responder. Eu falo, será que é uma pergunta muito óbvia? Mas eu falei, não, mas eu queria saber, então eu vou perguntar. Não, é muito importante perguntar, e não é óbvia, não. Na verdade, as pessoas entendem que quando vão fazer algum acompanhamento nutricional, todos os nutricionistas terão o mesmo perfil de abordagem, né? E não é verdade. Cada um tem o seu nicho. É como se, na hora de procurar um médico, dermatologista, a gente caísse no consultório de um odonto, né? De um dentista, de um oftalmo. Então, a gente precisa conhecer as áreas da nutrição para conseguir identificar qual seria a melhor para mim naquele momento. Eu acho que isso é semelhante, não é, com as nossas abordagens da psicoterapia, não é? Que ao redor do mundo a gente tem mais de 1.500 abordagens. Então, qual que é a tua abordagem que tem mais conexão com a tua visão de mundo, não é? E aí eu acho que talvez encoste um pouquinho nessa parte da nutrição, Jéssica. Exatamente, é a maneira como eu enxergo o mundo, né? Uhum. Eu escolhi a nutrição comportamental porque, apesar da nutrição ser bem matemática, bem exata, ela ultrapassa os limites do bioquímico, do científico e vai, né, para a parte mais comportamento, no quesito não só bioquímico, mas as relações que a gente criou, né? Então, é uma coisa que a Milena sempre fala nos eventos que a gente participa, a partir do momento que as pessoas começaram a comer em grupo, as relações com a comida passaram a ser muito mais complexas do que simplesmente nutrir o corpo, né? Matar uma fome física e presencial ali. A gente começou a entender e grudar a alimentação com relações, né? Tanto que em vários textos da antropologia que a gente tinha que ler na faculdade, inclusive era uma das minhas matérias favoritas, a gente precisava ler e entender a história da alimentação ao longo dos milhares de anos. Para vocês terem uma ideia, restaurante, essa palavra vem do fato de as pessoas estarem viajando ao longo de uma estrada, nômades, enfim, um pouco mais até do que isso, viajantes mesmo, e eles paravam em lugares restauradores de energia, onde eles dormiam e onde eles comiam. Então, o nome ficou estabelecido como restaurante, que tem a ver com restaurar as suas energias. E ali, dentro desses locais, geralmente se fazia tudo que o ser humano gostaria de fazer na sua casa: comer, dormir, festejar, beber.
E aí foi criando-se relações muito mais complexas com a comida do que simplesmente matar a fome. Muito bom, muito bom. Já sabia disso, Karina? Não, não sabia. Você já sabia? Eu vi uma vez um videozinho que fala restaurante, vem de restaurar, mas não dessa historinha que a Jéssica contou. Não, Muito bom. eu Eu não não sabia. me lembro, eu não me lembro. Eu. Oi, desculpa. Falar. Então, eu não me lembro exatamente qual era o livro, né? Geralmente a gente lê na faculdade trechos, capítulos de livros, né? Mas isso me gravou muito. Na verdade, as matérias de comportamento, psicologia, psicanálise, sociologia foram as que mais me marcaram. Então, obviamente que eu já era uma nutricionista que iria para essa área já da faculdade, apesar de ter caminhado por outros caminhos que me fortaleceram como ser humano, como profissional, eu acabei me rendendo a essa área que é incrível e estuda o ser humano como um sistema, né, muito mais complexo do que só a parte bioquímica. E eu acho sensacional. Ah, eu gostei. Achei super interessante, né? A Mia e a Jéssica, elas conversam um pouquinho mais entre si, mas eu nem tanto. Então, para mim é tudo tipo. Daí, quando eu tô lendo Sem as perguntinhas aqui, problema. eu tô tipo, essa pergunta eu também queria fazer. Então, assim, você acha que é duas áreas, por exemplo, a psicologia, pelo que tu falou, certamente já. A psicologia e a área da nutrição, tu acha que é duas áreas que dá para caminhar super juntos, assim? Extremamente. Na verdade, não é nem que dá, tem que. Meio que tem que. É claro, né? Em vários níveis de intensidade, mas a gente precisa lembrar que várias maneiras de comer disfuncional vêm de você não se relacionar bem com você mesmo, né? Você não ter controle das suas emoções. E a gente no consultório, como Nutri, nós temos muitas limitações técnicas, não é a nossa área. E sim, acontece dos pacientes abrirem a sua vida e, sinceramente, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande em relação a essa liberdade com o paciente. Por quê? Porque às vezes eu brinco no consultório, né? Às vezes eu abro uma porteira que eu não sei fechar e tu me vai embora com uma fala que eu disse para você, eu mudo completamente sua vida, você nunca mais volta, mas esse pode ser o menor dos problemas. Eu posso engatilhar um monte de coisa em você que a gente nem espera. Então, a terapia, ela não é coadjuvante, ela é tipo 50-50, 50% nutrição, 50% terapia mesmo, e é importantíssimo as pessoas entenderem que o nosso papel como nutricionista, ele tem um limite, e a partir daquele limite, quem entra é, assim, o profissional da psicologia. Uhum, entendi. Assim como o da psicologia também tem um limite, né? Tem pacientes que vêm Exato. por questões alimentares, né? E acho que a Mi também recebe essa demanda e eu falo, ó, né, tem a minha parte que é aqui, mas, né, a outra parte, você, por exemplo, tem um paciente que tem anorexia, enfim, um exemplo, né? Eu falo, ó, a minha parte é aqui, mas você vai ter que buscar um outro acompanhamento, porque eu tenho as limitações, né, do meu trabalho. Ok, super. Perfeito. E é bem legal você falar sobre isso, porque, inclusive, na minha área, a gente estuda transtornos alimentares, mas isso não significa necessariamente que eu serei uma nutricionista apta a trabalhar Uhum. com transtornos, né? É bem importante as pessoas também entenderem, né, que dentro da nutrição comportamental existem níveis de abordagem. O meu nível atual, né, não sei se trabalharei um dia com transtornos, acaba chegando para gente, mas anorexia, bulimia, não sei se eu trabalharei com estes, por uma questão mais de afinidade mesmo, porque exige uma complexidade de relacionamento muito forte, muito íntima, geralmente exige clínica psiquiátrica associada, então é uma outra estrutura associada com a patologia. Mas dentro do meu trabalho, a gente consegue sim, por exemplo, mudar o estilo de vida das pessoas de uma maneira bem mais leve, né? Sem precisar necessariamente de prescrições. É quase que uma terapia nutricional, né? Eu tenho vários colegas de profissão que eu nem conheço ainda presencialmente, mas já acompanho no Instagram, e pessoas que se formaram comigo, que vem o paciente a cada 15 dias, bem parecido com uma terapia, né? No sofazinho, conversando com ali o paciente, não tem nem balança no consultório, então é uma abordagem bem, bem legal, bem diferente mesmo. Tá, daí as pessoas perguntam, mas será que vai emagrecer essa pessoa fazendo isso? Vai, e geralmente é um emagrecimento mais
permanente, mais efetivo. Essa é a realidade, porque não se passa somente no corpo físico, nas situações fisiológicas da gente, mas também na mudança de comportamento. Entendi. Muito bom. E olha só, que eu percebo, não é? Já te indiquei vários clientes meus, não é? A Jéssica atende vários clientes meus. E a gente vê que a queixa, não é? Do cliente que ele vem, geralmente ele busca, né? Agora eu quero saber da sua parte. Mas eu vejo que o cliente busca nutricionista não para comer certo, não às vezes querendo mudar hábitos, mas por ou eu quero ganhar peso ou eu quero emagrecer, não é? Veja como emagrecedores ou, né, estimuladores de ganho de peso, não Uhum. é? E o profissional, ele é muito mais do que isso, né? O que você vê mais, assim, como queixa dentro do teu consultório hoje? Emagrecimento, né? Basicamente, eu poderia dizer uns 80% da procura do meu público é mulheres de mais ou menos 25, 45 anos que buscam emagrecimento. E essa demanda vem, você falou uma coisa muito real do ser humano, de modo geral, que é nós buscamos o resultado daquilo que nós queremos, a gente não busca viver o processo em nada, né? Bom, quem trabalha, por exemplo, em mercados corporativos, empresas que vivem metas, né? A gente quer o resultado. Quando nós pensamos em, por exemplo, vencer na vida, a gente já está pensando na linha de chegada. Então, acho que o ser humano, de modo geral, busca sempre o produto final e não o processo. Ninguém chega para mim, quer dizer, hoje isso está mudando, graças a Deus, né? Porque eu também tenho feito marketing bem grande em relação a isso, mas as pessoas me procuram falando, eu quero emagrecer. Nutricionista não é emagrecedor, né? A gente muda o estilo de vida das pessoas, auxilia no processo. Mas até entrar essa mentalidade na cabeça do paciente, a gente acolhe, a gente fala, não, bora, vamos emagrecer. Mas ao longo da caminhada, a pessoa entende que o que foi feito ali foi muito além, né, do processo de emagrecimento, foi realmente mudar o estilo de vida. E é bem bacana que acontece, as pessoas ficam tão felizes, gratas e mudam. Verdade, verdade. É o que mais importa, não é? A pessoa chega com uma ideia e você passa por um processo de mudança e ajuda na transformação que a pessoa muda o jeito de ela pensar, não é? O comportamento dela que envolve toda a alimentação. Muito bom. Isso. E você falou uma questão de mudança em estilo de vida, né? De mudar um pouco o estilo de vida. Você acha que essa questão de construir hábitos, de construir novos hábitos, o quanto isso é importante no processo, né, que a pessoa quer, enfim, ser saudável ali, né? Não vou pegar ali e usar para emagrecer, mas era sobre o que a gente estava falando, né? O quanto é importante essa construção de hábitos, se é que é importante, né? Suponho que seja, mas Extremamente importante. Na verdade, é a única maneira de mudar o seu estilo de vida. É construir novos hábitos em cima dos antigos, né? Se você já tem hábitos muito bons, o que o nutricionista vai fazer é fortalecê-los. Se você tem hábitos não tão interessantes para a tua saúde, nós vamos trocar por hábitos melhores. E aí a gente vai aprofundar. Por que você faz isso? Como a gente vai fazer para mudar este hábito? E é um tijolinho de cada vez, mesmo igual terapia. Às vezes a gente usa uma consulta inteira para falar de um tipo de comportamento que a pessoa tem, e aí a gente trabalha aquilo lá, pede como tarefinha de casa para que ele aplique aquilo naquele mês, vem no mês seguinte, aplica de novo, outra situação. Então a evolução, ela às vezes é rápida, às vezes é lenta, mas a construção do hábito, ela é o determinante para a mudança de estilo de vida, né? Desde você fazer pequenos movimentos e começar um pouquinho de cada vez, até grandes movimentos, né? Mas não tem como você mudar uma vida se você não mudar os seus hábitos. Impossível. entendi, fato, assim como na terapia, né? Isso Exato. atualmente, né? Igual você até falou, né? Para você mudar teu estilo de vida, você vai ter que mudar seus hábitos, né? Claro. É um pouquinho difícil, mas extremamente necessário. Isso, exato.
Sem dúvidas. Eu estou passando por um processo de transformação com o auxílio da Jéssica, não é? E de fato, é um passinho por passinho. Você que está ouvindo a gente, talvez pode estar se sentindo desafiado também a fazer pequenas mudanças na sua vida. Mas tudo isso é importante. Não pense começar num grande, né? Começar grande. Comece passinho por passinho, nos movimentos, pequenos movimentos, micro movimentos, para que você consiga chegar a subir a escada inteira, não é? É um passinho por passinho mesmo. Jéssica, queria saber assim, quais são os maiores desafios do teu consultório hoje, por exemplo? Antigamente era a adesão do paciente ao tratamento, né? E isso tem muito a ver com quem eu era como indivíduo, como pessoa, né? Como Uhum. nutricionista, no final das contas. Não tem como separar quem nós somos como ser humano da profissão que nós carregamos. Então, a gente acaba levando isso para o consultório. Eu tinha uma fé, né, quase cega em um perfil de atendimento, então, por conta das minhas experiências passadas, e é óbvio que não é todo mundo que aderia. E ao longo do tempo eu tive que me autoavaliar, crescer. A pandemia me ajudou muito com isso, de me desenvolver individualmente. E aí, esse não passou mais a ser o desafio, muito pelo contrário, os meus pacientes gostam tanto de ficar comigo que eles ficam. Eu quero dar alta, vão vai embora. E eles continuam querendo ficar. Uhum. Mas o maior desafio é fazer os pacientes terem paciência. Eles não enxergam o processo como nós profissionais enxergamos, né? Um exemplo que eu sempre dou no consultório é de você imaginar que você é engenheiro e disseram para você que um determinado prédio lindo da cidade de Curitiba foi construído em 2 meses. Um prédio de 20 andares foi construído em 2 meses. E dizer isso para um engenheiro é simplesmente falar, tá de brincadeira com a minha cara, impossível, né? Para nós, como nutricionistas, às vezes os objetivos que as pessoas chegam no consultório é tipo isso, né? Então, fazer a pessoa entender o que é o processo, como ele funciona cientificamente, é bem difícil. Tem um monte de coisas trabalhando contra nós, digamos assim, né? As Sim. pessoas elas acabam sendo muito bombardeadas por informações que não são tão interessantes e a gente, como nutricionista, tem papel de educar isso no consultório. Então, acaba sim sendo uma grande demanda essa parte de conscientização do processo. E sim, infelizmente já tive casos isolados de pacientes que tiveram resultados, independente de peso na balança ou não, mas nesse caso teve resultado de peso e enfim, e mesmo assim não achou o resultado interessante porque queria ter emagrecido muito mais. Então, obviamente que o problema não estava ali na abordagem, mas sim na construção do que ela entendeu que seria saudável ou não, né? Então, esse é o maior desafio hoje como nutricionista. É falar, calma, vamos lá, deixa eu te explicar. E uma das coisas que eu faço no consultório para que isso seja mais possível é mostrar, é abrir o meu sistema, é mostrar os cálculos, é mostrar por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, quantas calorias, toda a parte científica da nutrição eu abro para o paciente, para que ele se sinta pertencente ao processo. Uma das coisas que faz as pessoas não aderirem, não terem paciência, é não conhecer o caminho, né? Então, é a mesma coisa que você ir no médico, falar que está com alguma dor, ele te dá um medicamento, em 15 minutos você vai embora. E como a gente quer mudar comportamento e estilo de vida, não tem como ser assim. Eu tenho que expor, né, o meu processo para que a pessoa entenda o que ela vai passar e por que ela vai ter que passar por aquilo. E aí as pessoas acabam aprendendo um pouco mais. Mas eu te digo que a paciência é uma coisa que o ser humano ainda precisa aprender. Imagino que deve ser desafiador mesmo, não é? A gente vê também isso dentro do consultório de psicologia, não é? Os pacientes chegam com uma ansiedade de ver as mudanças. E isso que as mudanças são internas da gente é um pouquinho mais desafiador de a pessoa ver. Mas eu acho que a cobrança também de um mundo externo, de que, poxa, você está indo na nutricionista e não está tendo resultados, números na balança, parece que tem uma cobrança social. Imagino que deve ser bem desafiador como profissional. A parte dos pacientes responsabilizarem terceiros sobre os seus resultados já é algo que eu superei, mas é parte do caminho, né? Quando eles, às vezes, não têm muita maturidade em relação aos seus processos, e daí isso diz muito mais sobre outras questões do que só sobre alimentação,
não tem muito o que fazer, você precisa acolher, entender aquilo que a pessoa está falando e tentar mudar a mentalidade dela aos poucos. Mas a variável tempo tem que ser considerada em tudo, né? Se você conversa com o seu paciente hoje dentro do seu consultório e você não estima um processo de alta, por exemplo, isso já frustra bastante, porque é como se ele estivesse às cegas, né? É como se ele estivesse fazendo algo que ele não sabe quando vai ver o processo. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo o que é que incomodava o meu paciente para que ele pudesse ficar. E uma das coisas é abrir, né, o sistema, mostrar como funcionam os cálculos, a parte mais científica ali, matemática, fazer um plano de metas, fazer um plano de alta, né, determinar um tempo mais ou menos para essa pessoa estar comigo, e aí intencionar que ela se insira no processo. Se ela não se inserir no processo, ela não vai mudar. E ela ainda vai responsabilizar outras pessoas, não só a gente como nutricionista, mas outras pessoas pela sua evolução ou não. Verdade. Eu e a Mi, né, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para as pessoas te fazerem algumas perguntas. E aí, se prepara, porque fizeram muita pergunta, né, Mi? Que legal. Fizeram bastante pergunta, né? Principalmente para mim, então tem bastante pergunta. E aí, uma das perguntas que fizeram, eu meio que eu acho que eu sei a resposta, mas enfim. Eu posso me sentir bem sem fazer nenhum tipo de exercício físico, ou meu corpo precisa disso como uma necessidade? Essa foi uma pergunta. Foi uma pergunta. É assim, igual tomar água. Gente, meio que a gente não tem escolha. Brincadeira. A gente nasce predestinado. Isso, É o destino. exato. É fisiológico. Você precisa tomar água, você precisa se exercitar, você precisa se alimentar, você precisa dormir. Eu não sei em que momento da humanidade foi determinado que fazer exercício físico ou não era uma opção. Né? Eu acho que não ficou claro que o ser humano, ao longo da sua evolução, usou muito o corpo e hoje em dia já não usa mais. E então nós precisamos nos movimentar. Nós nascemos com o movimento como parte do nosso ser. Então, é uma escolha, mas é uma escolha mais antropossocial, cultural, digamos assim, de não treinar, de não fazer nada, do que necessariamente uma escolha saudável, né? E quando não se escolhe exercício, geralmente tem vários aspectos por trás. Vergonha, não gostar de exposição, não gostar de competir, né? Não gostar de ambientes como academia. Quantas pessoas eu conheço que não gostam desses ambientes, né? Então, o conselho que eu dou para as pessoas que não gostam de se exercitar hoje, que existe, né, é buscar algo prático que seja gostoso, que você consiga fazer com prazer, não pensando no resultado que vai te dar. Mas assim, se você está querendo resultado, você no mínimo tem que se exercitar, porque não vai ter se você não treinar. Você vai até fazer uma restrição calórica sofridamente, porque daí quando você não se exercita, você gasta menos caloria. E obviamente que isso vai fazer com que nós, nutricionistas, tenhamos que calcular uma dieta com teor de calorias muito mais baixo, e isso vai reverberar no teu corpo inteiro de maneira bem negativa. Então, assim como a psicologia, ela é uma parte importantíssima do acompanhamento nutricional, a educação física é o braço direito. Digamos que a psicologia é o braço esquerdo, a educação física é o braço direito e a gente faz um corpinho perfeito e saudável. Nós precisamos nos mexer sim, sabe? E aí também dá para falar mais sobre, né? Vocês duas incrivelmente podem falar sobre os benefícios que o exercício físico gera na liberação de hormônios, no controle das emoções e principalmente, né, em às vezes umas disfunções realmente patológicas, uma depressão, uma ansiedade, um TDAH. Eu posso falar por mim mesma, né? Eu sou extremamente agitada, bagunçada, assim, a minha mente não funciona adequadamente se eu não me exercitar. E eu faço isso hoje como um hobby, terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico para mim. Me faz muito bem correr, ir para academia, e eu faço porque eu gosto, já não existe mais essa necessidade de fazer por obrigação.
E quando você vai buscar um esporte por obrigação, não dá certo. Então, vai atrás de algo que você gosta de fazer. Entendi. Esse ponto que você falou também, de ser bom também para a saúde mental, muito, muito bom, né? Não dá para ficar sem fazer atividade física, assim, até dá, mas não é muito recomendado, né? Porque tem uma paciente minha que ela brinca e fala: Nossa, Karina, você tinha que ser patrocinada por uma academia. Porque todo paciente que vem, eu falo, né? Todo paciente não, né? Ela, mas a maioria dos pacientes, os que não fazem atividade física, em algum momento eu vou falar para eles fazerem alguma atividade física e achar uma atividade física que eles gostem de fazer, né? Seja caminhada, seja academia, enfim, o que eles acharem mais interessante, assim. Então, eu sempre bato, é um paciente minha que brinca, quando você falou, eu lembrei, eu falo, Marina, você tinha que ser patrocinada por uma academia, porque, por amor, eu falo, não sei se não. Estamos perdendo dinheiro. E sem dúvidas, eu acho que também tem uma coisa aqui, um clique, tá? Se você faz uma atividade física que você não gosta, Uhum. possivelmente você tá numa atividade física que não é a mais bacana para você. Porque existe tantos tipos de atividade que você pode realizar, não é? Eu não sou profissional da área, mas também talvez seja legal a gente trazer alguém de educação física para conversar com a gente, não é? Porque existem uma afinidade de esportes, uma infinidade de atividades que a gente pode praticar. Alguém que me fala assim, quando eu já teve, né, pessoas do consultório que falam assim: olha, eu não gosto de atividade física. Tá, mas quantas você já tentou? Milhares, né? Aí eu tentei na academia, não gostei. Poxa, mas existe tanta coisa dentro de atividade em esporte que você pode praticar, que não é possível que não tenha uma assim que você se sinta mais bem mesmo, né, bem ali praticando ou menos desconforto na hora da prática. Então, quem está ouvindo a gente, se desafie, vai desenvolver autoconhecimento e testar o que mais te é agradável, o que menos é desconfortável para você, porque existem várias possibilidades. E o mundo está aí para você tentar, experimentar, se divirta nesse processo, não é? Perfeito, isso aí. Eu nem sei se é o mais indicado, por exemplo, mas eu faço atividade física em casa, né? A mim, sabe? Porque eu não curto muito academia, assim, né? Então eu faço atividade física em casa e me ajudou muito em vários pontos, assim. Eu sei que, né, dava para eu tentar fazer, né, algumas outras coisas, assim, mas já me ajudou dentro das minhas Sim, limitações. Eu falei, então, eu vou fazer alguma coisa, né? Então eu isso. tento fazer ali E um já é um treino movimento em casa. positivo, né? E já Claro, consegui alguns resultados, assim, então melhorou algumas coisas na minha vida, essa gente. atividadezinha que eu faço em casa, então. Mas isso é sensacional. Assim, eu não teria essa capacidade. Eu preciso ver gente, eu preciso estar lá no mundo, lá fora, sabe? Então, é legal a gente se autoconhecer para buscar as coisas que a gente gostaria mais. Eu tenho vários pacientes que fazem atividade física em casa e conseguem manter a frequência, o que é sensacional, porque o que traz o famoso resultado não é a intensidade, e sim a frequência, a constância. Se você se encontrou com aquele comportamento, se é confortável para você, é ali, você encontrou a adesão, você encontrou o seu método. As pessoas perguntam para mim até sobre dietas, né? Qual é a melhor dieta do mundo? E eu falo para as pessoas o seguinte: a melhor dieta do mundo é aquela que você consegue aderir. É aquela que você consegue ficar por um determinado tempo e que realmente facilite a tua transformação e não dificulte. Porque pode dificultar, né? Se a gente coloca, se não tem escutativa, se não tem uma certa percepção, até uma intuição em relação ao paciente que está na nossa frente, o perfil de abordagem que a gente pode colocar ali é muito parecido com isso, da pessoa ir para uma academia, traumatizar e nunca mais querer voltar. Nossa, N pacientes que eu conheço falam, eu tinha tanto medo de ir na nutricionista, porque uma vez eu fui em tal, uma vez eu fui isso. Então, conhece a ti mesmo, né? Faça o teu processo de dentro para fora, que você vai acabar descobrindo uma atividade física que você gosta. Olha, tiro o chapéu para quem treina em casa, porque eu não consegui manter esse hábito. Então, se eu posso continuar fazendo em casa, então tá Com bom. certeza. Se tiver orientação, com toda certeza. Feliz. Então, tem uma perguntinha aqui também que chegou, não é? Se eu tenho um metabolismo muito acelerado e dificuldade para engordar, eu posso ter isso a minha vida toda? Ou eu posso ficar com um metabolismo lento em algum momento da vida? Pode.
Existe um estudo, agora contradizendo o que eu disse, mas depois eu vou reforçar o que eu disse. Existe um estudo longitudinal, né, que fala sobre a taxa metabólica basal das pessoas, que é a quantidade de energia que nós gastamos ao longo do dia ou da noite no estado inerte, tipo dormindo, né? Eu brinco no consultório e falo estado planta, fazendo fotossíntese. Esse número, ele varia muito pouco, dos 20 aos 45 anos, mais ou menos. Ou seja, as pessoas têm o hábito de acreditar que quando eram mais jovens tinham um metabolismo mais acelerado e quando vão envelhecendo vão desenvolvendo um metabolismo muito lento, mas esse estudo vem para comprovar que não. Se a taxa metabólica basal se mantém a mesma, ou seja, o quanto de energia essa pessoa gastou ao longo da vida é o mesmo, o que mudou são seus comportamentos. E é por isso que você ficou com o metabolismo mais lento. Como nós somos da nossa juventude? A gente anda a pé, a gente corre, limpa uma casa, faz isso, faz aquilo, né? Querendo ou não, ser pobre, às vezes, faz a gente querer andar mais de ônibus, andar mais a pé. E aí a gente vai criando um conforto na vida, vai vencendo as etapas, evoluindo, e nós vamos desempenhando o conforto muito mais do que a prática de atividade física. Então, não é que a gente fica com o metabolismo mais lento, é que a gente fica mesmo um pouco mais parado. Mas, sim, existem situações fisiológicas que o nosso metabolismo pode alterar, né? Por exemplo, alterações na glândula tireoide, alterações no pâncreas, na liberação de insulina. Então, todas as alterações de cunho patológico, funcional, fisiológico, podem alterar o quanto de energia você gasta, sim. E aí, tem que identificar de onde que vem essa questão. Mas, predominantemente, essa mudança vem de comportamento. Sim, com toda certeza, não é? Vai precisar fazer mudanças e para ver se esse metabolismo ele de fato vai ficar dessa forma ou não, né? O que não dá é para a gente manter uma vida toda sedentária, não é? Eu principalmente eu tinha uma ideia bem interessante sobre isso, que era o que, assim, eu pensava: "Nossa, eu não quero chegar na minha fase de envelhecimento", né, tudo bem que a gente está envelhecendo desde o dia que a gente nasceu, né, mas, tipo assim, a fase depois da vida na parte adulta, que entra na fase, né, idosa da vida, chegar, hipoativa, né, ou pouco ativa. E aí eu pensava assim: "Nossa, eu não quero chegar lá pouco ativa, eu não quero chegar lá doente", só que eu vivia pouco ativa agora, entende? Eu vivia hipoativa agora, e não faz sentido você querer um final diferente se eu tô caminhando num caminho que tá levando para isso, não é? E é muito importante, se você quer ter uma vida, envelhecer com saúde, envelhecer saudável, a gente precisa pegar o caminho da saúde agora, e É. não pegar o caminho da saúde lá depois, não é? Então a gente precisa trabalhar para isso, com toda certeza. E outra perguntinha que veio é como saber qual vitamina está faltando no meu corpo? Se é só por exame ou se tem alguma outra forma de saber se você está com alguma vitamina ali, tipo, baixinho. Gente, que pergunta ótima essa. É, eu acho que falta para a gente, como ser humano, a percepção. A gente, claro, existem muitas coisas que a gente não conhece sobre o corpo humano e conhecimento liberta. A gente deveria saber sobre. Por isso, procurar um profissional é muito necessário. Mas a gente pode construir um, um método, né, de escuta ativa pessoal. Né? Se você tem um funcionamento bom, de repente ele está estranho, desconfie. Então, é a primeira coisa que você, sem exame, sem um profissional junto com você, pode prestar atenção. Ah, eu tenho um cabelo bem bonito, brilhante, e ele começou a ficar caído, caindo, fraco, quebradiço. Ah, eu tenho uma unha linda, tá quebrando. Ah, eu tenho uma disposição incrível no final do dia. De repente, do nada, ela começou a cair. Tudo que é disfuncional na tua vida, que não tá legal, desconfie principalmente da parte fisiológica. Será que eu estou comendo direito? Porque se eu não estou comendo bem, está faltando vitamina. Né? A construção desse raciocínio lógico, o profissional da nutrição ensina, tanto que não é uma obrigatoriedade para nós a solicitação de exames. A gente pede, eu gosto de pedir, até para suplementar a quantidade exata que o paciente precisa.
Mas como a anamnese curta, simples ali na primeira consulta, a gente identifica as deficiências nutricionais que podem existir, inclusive bem exatamente qual vitamina que deve estar faltando, né? De acordo com os relatos que o paciente traz, né? Principalmente de desânimo no fim do dia, que é muito frequente na nossa sociedade, né? O desânimo famoso no fim do dia geralmente está associado com uma ferritina muito baixa, uma B12 baixa, vitamina D baixa. Então, tudo isso pode ser analisado com você mesmo, fazendo um feedback aí, uma retrospectiva 2022 sobre como você viveu o seu ano, como você se alimentou, se você dormiu bem. Se você não fez essas coisas, provavelmente alguma coisa está deficiente e você está sentindo os efeitos disso. Isso Um mesmo, pouquinho de autoconhecimento aí. A gente tem que treinar isso, a gente tem que pegar o carro do autoconhecimento e nunca mais deixar de dirigir esse carro, porque isso faz com que a gente se liberte de um monte de presepadas, né? E é bem simples, gente. Funciona desse jeito, não tá dando certo para mim, de alguma maneira mudou, tá faltando algo. Mas tem uma parte disso daí que pode não ser verdade para todos, porque às vezes a vida inteira a pessoa não viveu no seu melhor momento, então ela não tem referências muito boas do que seria ser saudável, sentir, né? O que infelizmente acaba acontecendo no consultório, né? Eu falo, olha, essa sensação que você tem, ela não é normal. Jura? Não, não é. Às vezes até ir no banheiro, né? O número de vezes que vai ao banheiro no dia ou na semana, a pessoa às vezes relata, olha, eu vou no banheiro fazer o número 2, né? 2 vezes a semana. Eu falo, amada, não é saudável, não tá legal. Jura, mas eu achava que era normal. Não, não é. Então, essa parte de educação também corporal a gente tem que ensinar no consultório. importante, né? Inclusive, Jéssica, essa é a ideia da mentoria SA, não é dar essa autonomia, não Com é? certeza, com certeza. Esse projeto que a Milena está falando agora é uma necessidade que eu, como nutricionista, tive ao longo da minha carreira e a Milena também, como profissional na área dela, a gente se uniu e desenvolveu um processo de autonomia, construção da sua própria autonomia. E tudo isso que eu falei aqui no pod de hoje é sobre isso. A gente ensina os pacientes, né, os clientes, a desempenhar autonomia, a desempenhar autoconhecimento, a escutar o corpo, a identificar algumas questões mais profundas que parecem tão difíceis de perceber. A gente facilita a caminhada, tanto que o autoconhecimento vai gerando a possibilidade de não depender de um cardápio, por exemplo, para chegar lá, né? E aí sim você consegue manter uma vida saudável sem precisar de um profissional colado em você para o resto da vida, né? Então a gente acelera com a mentoria o processo de autonomia dos pacientes, das pessoas. E é muito legal. Eu queria ser mentorada por nós duas, porque é incrível, vai ser lindo. É, é interessante, né? Por quê? Porque essa autonomia muitas vezes as pessoas não têm, ou na verdade têm medo também de ficar à própria sorte, não é? Sim, Sendo que quando você tem uma orientação e você desenvolve o autoconhecimento, regulação emocional, não é? E o conhecimento sobre do que o teu corpo precisa, quais são os nutrientes que o teu corpo precisa, isso muda o jogo. Não é? E te dá uma autonomia gigantesca para não depender mais de profissional. Isso a gente fala também na questão de pacientes de baixa intervenção, baixa, às vezes até alguns de média intervenção. Então, por isso que também não é qualquer pessoa que pode entrar na mentoria SA. Não é? Porque a gente sabe que há pessoas que são de alta intervenção. Então, não adianta nós entrarmos ali, alguém com transtorno grave, entrar nessa mentoria, porque vai precisar de um cuidado muito mais ajustado para aquela necessidade. Então, a gente sempre fica de olho nisso também, né, durante esse processo. Se esse é a intervenção necessária para o seu processo. exatamente. A ideia da mentoria é para a população geral, né, que tem um desequilíbrio na alimentação, uma relação disfuncional com a comida, que está gerando desequilíbrio físico, enfim, está afetando realmente
a vida, mas não que chegue a uma questão grave de transtorno, enfim. Isso a gente vai precisar sempre cuidar com uma equipe maior, multiprofissional. E nesse caso aqui, meu e Milena, temos a intenção de mudar o estilo de vida das pessoas real oficial. A gente quer que as pessoas mudem para não precisar da gente. Você ser sua própria nutricionista, seu próprio nutri, sua própria psico, seu próprio, né? Então é bem importante vocês irem para a mentoria com a mentalidade de autonomia, tanto que é soberania alimentar, mentoria da soberania alimentar. Interessante. Eu vou dar uma continuadinha nas perguntas, assim, mas só dando uma pincelada nessa mentoria. Ela tem data para início? Nós estamos recolhendo os formulários de inscrição. Eles estão lá no meu link, na minha biografia lá do Instagram e da Milena também. Este formulário tem algumas perguntas que já vão mostrar como vai funcionar e a gente vai captar as inscrições a partir dessa leitura e também identificar qual a melhor metodologia para cada um, porque apesar de ser uma mentoria, nós realmente vamos cuidar individualmente de cada um, né? Então, vai começar em janeiro, muito provavelmente. Ah, entendi. Aproveitando essa parte que você falou de individual, acho que essa pergunta que colocaram aqui, ela é bem individual, assim. Perguntaram qual é o efeito negativo da carne no nosso organismo, né? Se tem algum efeito negativo, e se pessoas vegetarianas, elas são mais saudáveis do que as pessoas que comem carne. Pergunta sensacional, uma vez que eu sou vegetariana estrita, né? Que eu sou vegana. Então é óbvio que eu vou ser um pouco tendenciosa em relação ao consumo de carne, não tem como não ser. Não é saudável no meu ponto de vista pessoal, tá? Culturalmente é outro aspecto. As pessoas que consomem carne consomem porque acreditam que carne é essencial. Foi induzido isso na cultura humana, mas não é, né? Depois que a gente aprende, né, que a ciência vai mostrando que nosso corpo não precisa da carne para nada, fica claro que a gente consegue fazer essas trocas e que escolher comer carne é de cunho 100% cultural e do ambiente que você vive. Você pode escolher comer ou não, mas não é saudável comer, principalmente em grande quantidade. Jéssica, o que é grande quantidade? A OMS recomenda que a gente coma de 2 a 3 vezes por semana carne vermelha, uma quantidade bem pequenininha. A maioria das pessoas come um pouco mais do que isso, né? E eu tô falando carne vermelha, não as outras carnes. Mas se nós pararmos para pensar como o processo de desenvolvimento desse alimento, envolve crueldade, envolve abate, envolve antibióticos, anti-inflamatórios, confinamento animal, envolve bactérias super resistentes, fungos, animais morrendo, enfim, é um absurdo, obviamente, no meu ponto de vista, não tem como defender o consumo de carne para mim, como pessoa e como nutricionista, uma vez que as duas coexistem aqui dentro, né? Não tem como. Mas, se você escolhe comer carne, você pode melhorar a sua relação com esse alimento, tendo consciência de onde veio e para onde vai o alimento que você consome. Dá para fazer boas escolhas de modo inteligente, né? Você gosta muito de carne, não quer parar? Ok, então vamos aprender a administrá-la na sua rotina. Tanto que, curiosamente, no meu consultório, o meu público não é vegetariano e vegano 100%. Eu atendo vários vegetarianos e veganos, tentantes, né, e pessoas que estão transitando, mas o meu público maior é mudança de comportamento mesmo, porque é esse meu coração. E aí você perguntou se ser vegetariano é ser mais saudável. Não, né? O vegetarianismo é um estilo de vida. Na verdade, é uma filosofia de vida, é uma escolha pensada, na maioria das vezes, pelos animais. Mas tudo vai depender de qual motivo levou a pessoa ao vegetarianismo. E existem motivos N. Pode ser pela qualidade de vida e sim saúde, então provavelmente essa pessoa vai ser um pouco mais saudável, porque é a base da sua escolha, pela questão dos animais e várias outras, né, como doença, enfim. Então eu posso ser sim vegetariana e não ter uma boa escolha alimentar, nutricional, fazer o consumo inadequado de muitas ou poucas calorias. O ser saudável vai um pouco além, né, dessa questão do estilo de vida e precisa ser repensado também nos vegetarianos. Entendido.
E Jéssica, já que você entrou nesse assunto, eu queria saber o que te motivou a ir para o veganismo. Então, uma história bem bacana. A minha primeira relação com o vegetarianismo foi na pandemia. Eu tinha sido mandada embora e eu comecei a atender e a minha primeira paciente foi vegetariana. Inclusive, beijo, Su, ela é personal, ela me buscou na intenção de melhorar a sua performance e melhorar seus resultados através da alimentação dela própria. Ela é ovo-lacto vegetariana e ela não sabe disso, talvez, mas eu até tinha no meu pensamento me recusado a atendê-la, porque não era a minha abordagem, eu era totalmente contra. E eu pensei assim, bom, deve ser mau presságio recusar o primeiro paciente, a gente está em pandemia, então eu acho que eu vou aceitar. E aceitei o desafio de atendê-la, e foi a partir disso que eu comecei a estudar para cuidar dela. Quando eu comecei a estudar, fazer os passos que ela fazia, assistir os documentários que ela assistia, o que me motivou a ir para esse caminho foi a curiosidade, foi falar, caramba, será que tudo isso é verdade que se fala nesses artigos e documentários, que você fica mais saudável, que você consegue realmente ter mais performance na atividade física? E eu testei por alguns dias e eu fiquei chocada porque eu tive uma resposta muito positiva. Eu pensei, não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Aquela parte da subjetivação, você acredita, então acontece. E na verdade eu voltei a comer carne, né? Eu fiquei 15 dias comendo muito pouco e depois eu voltei. E quando eu voltei, eu percebi que realmente fisicamente aquilo me fazia muito mal. Eu estava dormindo mal de novo, meu intestino não estava funcionando legal. Então eu decidi, ok, então eu acho que eu vou reduzir aos poucos, porque vai ser saudável para mim. Então o meu primeiro motivo foi a saúde e a performance no treino. Eu treinava bem pesado, musculação nessa época. Então foi uma das principais coisas que me motivou. E depois eu fui indo para outros motivos, e hoje em dia é 100% pelos animais e pela questão de não querer mais compactuar com a indústria alimentícia mesmo. Entendi, bacana, bacana. Eu vou te fazer mais uma pergunta emendada aqui, Karina, e depois você faz a Uhum. sua. Mas é que eu pensei, você tem alguma série, algum documentário que você indica para quem? Não foi uma pergunta de pessoas aqui, né? Por isso que eu falei que não Surgiu. tá, né? Surgiu aqui que queiram assistir, por exemplo, quem quer seguir ou quer saber mais mesmo Sim, sobre a perfeito. indústria e tudo mais. Gente, Netflix. O meu primeiro documentário está no Netflix, que é Dieta de Gladiadores. Foi a Su que me indicou esse documentário, né, há um tempo atrás. Foi meu primeiro, eu assisti, e ele fala 100% de performance de atletas de alto rendimento que buscaram o veganismo, o vegetarianismo, para conseguir mudar a performance, pegar pódio e coisas nesse sentido. Foi ali que aguçou a minha curiosidade. E eu achei sensacional. E realmente eu senti os efeitos muito positivos no meu corpo, né? Inclusive, eu sou uma pessoa mentalmente muito mais feliz do que eu era antes. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com a proteína animal. Eu acho que a parte bioquímica dela no nosso fígado, no nosso cérebro, ela cria relações um pouco mais agressivas mesmo, sabe? De impulsos de raiva maiores. Então, para mim, foi esse documentário que foi o divisor de águas, e eu fui me sentindo mentalmente preparada para assistir os outros. Então, todos os documentários da Netflix eu assisti, todos. Assistam, vale muito a pena. Tem documentários falando sobre a indústria, a parte de crueldade, mas tem também falando sobre saúde, sobre o ser humano na pandemia, sobre de onde surgiram essas questões mais de vírus, de epidemias e coisas assim, né? E tem a ver, sim, com o confinamento de animais. Então, é bem legal, é um conhecimento muito bacana de se adquirir. Legal, obrigada. E aí, só para encerrar assim, uma pergunta, a gente nem conseguiu responder todas as perguntas, tá, gente? Então, A pessoa fala né, não demais, gente, meu teve Deus. como Não, não, é porque o pessoal mandou muita muita pergunta mesmo. pergunta. A gente tem Para você pergunta para umas 2, 3 lives aqui. Aham, Sensacional. a gente vai ter que te chamar outras vezes, porque Perfeito, tinha perguntas vamos. que até eu estava curiosa aqui para saber a resposta. Uhum. Ai, não vai dar para perguntar, mas enfim, senão o nosso podcast fica com 2 horas. Mas enfim, mais uma pergunta que eu acho super importante, então eu vou pular as outras e vou fazer essa. Uhum. Tem alguma orientação que você possa passar para as pessoas de como viver de uma forma um pouco mais saudável, né? De como ter uma alimentação um pouco mais saudável, um estilo de vida um pouco mais saudável? Tem algumas estratégias ou orientações que você possa trazer assim?
Sim. Eu vou fazer das falas do Cariani as minhas nesse momento, né? Que é o médico famoso do Instagram. Se você parar ou reduzir o consumo de ultraprocessados, parar de comprar, diminuir o teu acesso em relação a alimentos não saudáveis, não tão legais, e começar, toda vez que você tiver fome, toda vez, você comer comida de verdade, tu emagrece. Mas, Jéssica, mesmo sem controlar a quantidade, tá? Então, o segredo de uma vida saudável não é a restrição calórica, é você estar em conexão com o seu corpo e comer quando tem fome e não comer quando não tem fome. Isso é treinável. Enquanto você não consegue treinar isso e fazer com eficiência, toda vez que você tiver fome, escolha comer fruta, ovos, pão com alguma coisa decente dentro deste pão. Escolha comer arroz, feijão, salada, frutas, legumes, cereais, oleaginosas, gorduras boas. Nossa, nós temos um universo de possibilidades de alimentos para matar a fome. E se a gente mudar a nossa escolha, a gente já emagrece só por isso. Então, esse é o meu conselho para todo mundo. Não quero seguir cardápio, não quero. Mas quero ser mais saudável? Comece por isso. E comece por pequenos movimentos, né? Reduz um pouco o consumo de doce, reduz a compra dos ultraprocessados, né? Enfim, vai reduzindo esse tipo de alimento que você tem acesso, tu vai ver como você vai desempenhar muito melhor a tua saúde. Uhum. Meio que sem querer, você acabou respondendo outra pergunta, que era o que deveria comer todos os dias. É isso. Meio que você respondeu ali sem querer, você acabou respondendo outra pergunta que não ia dar tempo a gente fazer, mas você respondeu. Legal. Nós queremos te agradecer, Jéssica, por você ter tirado um tempinho do seu dia para vir aqui conversar com a gente, não é? Porque é tão importante isso, o conhecimento, ele é libertador, não é? Ele dá liberdade para a gente poder fazer boas escolhas e também para que a gente possa viver em equilíbrio. A nossa mente também depende do que a gente ingere, não é? Se estou falando de um paciente que tem muita ansiedade, ele toma 3 litros de café por dia, vai influenciar. Não é? Se eu tenho uma pessoa que tem gastrite, ela é estressada, mas ela também come mal, vai dar ruim, não é um combo que a gente sabe que não é não tem um bom prognóstico, não é? Uhum. Tem um mau prognóstico. Então, são ajustes que são muito mais importantes, não é? E outra coisa, o nutrir também tem esse trabalho em conjunto com a psicologia, então por isso que a gente achou super ajustado, não é trazer você aqui e compartilhar o seu conhecimento que é tão rico aqui com a gente nesse dia. Estamos muito felizes. Muito obrigada. Eu agradeço demais vocês duas. Foi uma grata surpresa de 2022 ter conhecido vocês. Que bom que deu tudo certo para a gente se alinhar e conseguir fazer o podcast hoje. Que venham muitos mais. Amo conversar, falo pra caramba. Então, informação eu tenho para dar e vender. Quando vocês quiserem, eu estou aqui. Pessoal que está nos ouvindo, obrigada pela audiência. Mantenham-se conectados com essas duas, porque elas são incríveis, elas são sensacionais. Elas mudaram a minha vida com o podcast. Tem muitas frases que eu gravo na minha cabeça que vocês falam, que assim mudam muito o meu dia em pequenos movimentos que depois acabam sendo bem grandes. Então, vocês fazem um trabalho muito legal, deve continuar, e eu espero estar aqui mais vezes para contribuir. Você vai estar mais vezes. Provavelmente. Só para a gente terminar essas perguntas, talvez mais 1 ou 2 podcasts. Jéssica, como é que a gente faz para te encontrar? Não é para marcar uma consulta com você, para te chamar? Como é que a gente faz? Instagram, @NutriJePessini, NutriJe Pessini, normal, Pessimi. Meu direct está aberto, ele é um Instagram aberto para o público, podem mandar mensagem sempre que quiserem. Lá na minha bio tem um linkzinho para vocês entrarem em contato direto comigo. Sempre vai ser eu que vou falar com vocês. Então, para agendar consultas, é direto comigo mesmo no meu WhatsApp. E estarei à disposição caso vocês também queiram tirar dúvidas, falar um pouquinho com alguém e não sabem com quem conversar. Estou ali para vocês.
Legal, Jéssica. E Karina, como que eu faço para te encontrar nas redes sociais? Vocês me encontram no @carinabrasil.psi, né? Se vocês quiserem também fazer mais perguntas para a gente trazer a Jéssica outro dia aqui. E você, Mi, como faz para te encontrar? No @Milena Matias, Milena com Y e Matias com 2 Is. Isso. E é isso, gente. Agradecer muito a Jéssica por ter, né, ficado esse tempinho com a gente aqui. Esse tempinho Imagina, não eu foi que nem para um agradeço. tempo, né, mas para ter ficado esse tempo com a gente, né, ter organizado sua agenda para tirar um tempinho e conversar com a gente um pouquinho. Foi muito esclarecedor, eu gostei muito, assim. Então, para, né, ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, haja. Até o próximo encontro, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.